Mercadológico. Mercadológico. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Mercadológico. Eu sou a Humberta Carvalho e essa é uma produção em áudio e vídeo do Senac Goiás e um oferecimento do Sistema Fecomércio. Aqui você vai aprender muito sobre o mundo dos negócios, da inovação, do empreendedorismo e da transformação digital nas áreas de gestão, tecnologia, gastronomia, saúde, beleza, moda e da capacitação profissional. Você também vai conhecer casos de sucesso e as tendências dessas áreas para se inspirar e alavancar a sua carreira e o seu negócio. Isso tudo, claro, sempre de uma forma leve e descomplicada. Na conversa de hoje, você que cuida de um familiar idoso ou que deseja trabalhar como cuidador de idosos, vai conhecer a fundo esse universo e aprender sobre coisas que são fundamentais nessa atividade. Quais os principais cuidados com os idosos? Qualquer pessoa pode ser um cuidador? Quais características e habilidades você precisa desenvolver para exercer essa função? Você vai aprender hoje. Você que nos acompanha pelo Spotify, Google Podcasts ou plataformas de streaming, aproveita para seguir o nosso podcast, avaliar, compartilhar com aquela pessoa que você gosta, que você sabe que tem um idoso em casa ou que deseja trabalhar nessa área. Nós também estamos no YouTube, no canal do Senac Goiás. Segue o nosso canal, ativa as notificações e deixe também a sua opinião aí nos comentários. Como eu disse, hoje nós vamos falar no nosso episódio sobre o universo dos cuidadores de idosos. Tudo que você precisa saber, tudo que um cuidador de idosos precisa saber. Segundo o IBGE, em 2021, quase 15% da população brasileira era de idosos. Ou seja, de pessoas com mais de 60 anos. Isso corresponde, gente, a mais de 31 milhões de pessoas. Muita gente, né? E a tendência é que o número de idosos continue aumentando. Muita gente, inclusive, muitos especialistas, inclusive, eles projetam que em alguns anos nós vamos ter mais idosos que jovens na população. Mas, independente disso, a realidade é que com o envelhecimento da população, cada vez mais idosos estão precisando de atenção especial e de cuidados. Se você tem um familiar idoso que mora sozinho ou precisa de atenção especial, ou se você é uma pessoa que deseja trabalhar nessa área como cuidador, você precisa ouvir o episódio de hoje porque a nossa convidada vai trazer informações sobre o envelhecimento e já te orientar sobre essa função tão importante nos dias de hoje. Então chega de espera, né? E vamos logo receber aqui a nossa convidada, a doutora Sara Mello, ela que é médica geriatra e especialista em longevidade humana. Doutora Sara, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite, estar aqui hoje, compartilhar o seu conhecimento com o pessoal que acompanha o Mercadológico. Eu que agradeço, Humberta, é muito bom falar sobre isso, assim, eu sou suspeita porque na minha lida diária, né, eu vejo a necessidade das pessoas terem mais consciência da importância da gente falar sobre temas, né, como esse que a gente vai falar agora, e principalmente mostrar para as pessoas que estão nos ouvindo que é possível a gente cuidar melhor dos nossos idosos, e é mais do que possível, é muito importante e necessário. Bacana. Vamos começar então contando um pouquinho da sua rotina. Você já falou aí, né, que na sua lida diária você vê muitos casos como este que a gente está tratando aqui no episódio de hoje. Como que é o seu dia a dia, como que é a sua atuação? Olha, eu trabalho com esse público, né, acima de 50 anos, né, na verdade o médico geriatra trata a pessoa acima dos 40 anos, né, mas o meu público maior, assim, meu público-alvo são as pessoas acima de 50 anos, com mais expressividade aqueles acima dos 60, 70, 80 anos, os mais idosos mesmo, como a gente costuma dizer, né. E muitos dos que me procuram têm essa necessidade de cuidar, ter um olhar mais especial para essas pessoas, mas geralmente já chegam com muitas demandas, muitas necessidades, né, muitas limitações. É o meu intuito, assim, o intuito de todo médico, principalmente que lida na área do envelhecimento, a gente preparar as pessoas para chegar nessa fase, mas a maioria que chega até nós, que chega até mim, são as pessoas que já chegaram, que por falta de conhecimento, de alguma forma, chegaram com muitos problemas e acaba tratando a velhice, o envelhecimento como algo muito pejorativo, né? Muito, muito ruim. Então, as pessoas que chegam até mim têm as mais diversas demandas, né? Seja de quadro cognitivo, como demências, que a gente sabe que isso é bastante, infelizmente, é bastante comum, né? Principalmente nos idosos mais idosos. E também das diversas doenças, como osteoporose, artrite, isso a gente vai falar ao longo do podcast também.
Mas, como eu falei no início, a grande importância que eu vejo da gente falar sobre isso é da dificuldade que eu presencio no meu dia a dia, das famílias que não sabem o que fazer ou como lidar com esses diversos problemas, né, que os idosos estão enfrentando dentro de casa. E muitas pessoas que têm muita vontade de poder contribuir mais e não sabem como, né? E eu acho que falar sobre isso vai clarear muita coisa para muita gente. Bacana. Inclusive, agora a gente vai falar sobre o cuidado com o idoso, né? O que é cuidar do idoso. E você falou uma coisa que eu achei interessante, que você atende pessoas a partir dos 40 anos, né? Ou seja, pela Constituição, idoso é aquela pessoa com mais de 60 anos. Mas essas pessoas que te buscam ali aos 40 anos, elas ainda não são idosas. Por que elas te procuram? Justamente, elas não são consideradas idosas e realmente não são, como você mesmo disse, mas são pessoas que estão buscando se preparar para esse momento, né? Não quando a velhice não é um marco, tipo, hoje eu não sou idoso, amanhã eu já sou, né? Então, nosso organismo está envelhecendo desde que a gente nasceu. E, principalmente, essa queda, acontece uma queda vertiginosa depois dos 40 anos, a queda hormonal, do nosso metabolismo diminui principalmente depois dos 45 anos. Antigamente a gente falava que era depois dos 30, né? Nossa, meu metabolismo diminuiu muito, mas não é verdade. O metabolismo diminui mesmo depois dos 45 anos. E por conta dessas mudanças, dessas modificações do nosso organismo, é mais importante que a gente tenha esse olhar mais preparado nessa fase, né? Então, eu sempre falo, e eu recomendo para as pessoas, procurem o geriatra depois dos 45 anos, não espere chegar nos 60 anos, quando muita coisa já vai ter acontecido, já vai ter, muita água já vai ter corrido por baixo dessa ponte, e a gente se preparar antes, preparar esse terreno para esse momento. Então, é verdade, a maioria das pessoas hoje tem buscam o geriatra depois dos 60, mas não é o recomendado. Uma dúvida que surgiu aqui agora. O que o geriatra oferece para o paciente? Bem, diferente das várias outras especialidades médicas, o geriatra é o médico que vai saber especificamente todas as mudanças que o seu organismo vai ter. Não apenas mudanças no que tange à parte física, né, mas também a parte cognitiva. Eu sempre brinco que o geriatra é o pediatra do idoso, né? Você não levaria o seu filho para seu filho de 4, 5 anos num médico generalista. Você vai buscar aquele médico que sabe lidar com cada alteraçãozinha que acontece na infância. E é assim que deve ser com o idoso, né? A gente não deve demandar os cuidados de uma pessoa que tem tantas especificidades para um médico generalista, né? Talvez ele vai conseguir te auxiliar em alguma situação específica, mas para te acompanhar e saber do seu histórico, esse é o grande ponto, né? Eu também falo para os meus pacientes, tenha um geriatra para chamar de seu, né? Para você saber, nossa, aconteceu uma coisa assim com a minha mãe, ela tá assim, assim, assado, para quem que eu ligo? Eu vou ligar para o cardiologista, vou ligar para o ortopedista que atende ela, mas para quem? Então, um médico que vai conhecer você a fundo sempre deve ser o geriatra. E a partir disso, ele vai te encaminhar para outras especialidades, a depender da necessidade. Mas sempre ele vai ser o seu médico de referência. Bacana, tenha um geriatra para chamar de seu, né? Bacana, gostei disso. E como o nosso tema que hoje a gente vai falar sobre o cuidador de idosos, né? Seja um familiar, um profissional. Vamos entender primeiro ali, né? Quando esse cuidador está chegando. Quando que um idoso precisa desse cuidador? Bem, é uma dúvida muito comum, né? As pessoas têm o idoso em casa, não sabem o que fazer, como lidar com essa situação. Primeira coisa, a partir do momento que a família entender que não consegue, seja por falta de tempo, por falta mesmo de conhecimento para lidar com aquela pessoa idosa naquele momento, já é o primeiro passo da gente acender a necessidade de ter alguém, seja para acompanhá-lo, seja alguém para auxiliá-lo nas suas demandas, nas suas atividades, né? A gente sabe que hoje a rotina de todos nós é muito exaustiva. Eu vejo muitos pacientes meus que moram
com as suas famílias, né? A família não tem vontade nem perspectiva de deixá-lo num abrigo de idosos, querem que ele esteja com a família, convivendo com a família, mas todos da família trabalham durante o dia todo, não conseguem ficar, seja para supervisionar alguma necessidade que o idoso tenha, seja para dar segurança a ele, para dar companhia, então, e o idoso fica isolado em casa na maior parte do tempo. Então, isso, será que realmente é saudável? É algo até que demanda insegurança, né? Assim como eu falei de novo, eu sempre fazer a analogia para algumas crianças, né? Você deixaria um filho tão pequenininho em casa sozinho? Então, é o momento que você começa a perceber da necessidade de ter alguém para te ajudar também. E isso é interessante porque você pensa, vou colocar um cuidador com o idoso como eu colocaria um babá com a criança. Uhum. Mas quando o idoso tem um cuidador, não necessariamente esse cuidador tem que fazer tudo por esse idoso, certo? Não, exatamente. Isso é uma coisa que as pessoas também confundem muito. Eu tenho pessoas próximas a mim que acham que o cuidador é aquela pessoa que vai, inclusive, limpar a casa para esse idoso. Que ele acha que ele é um funcionário, assim, que vai limpar a casa, limpar tudo que precisar, ajudar nas tarefas do dia a dia, lavar roupa e tudo. E essas funções, elas ficam realmente muito, muito perdidas, né? As pessoas não têm essa noção. O cuidador, como eu falei, ele vai ser aquela pessoa que vai auxiliar o idoso nas suas atividades de vida diária, que eu vou falar quais são, nas atividades instrumentais de vida diária, que a gente também costuma falar, e vai acompanhá-lo, né? Acompanhá-lo, seja fazer companhia para assistir televisão, seja para fazer um passeio, acompanhá-lo no mercado. E caso esse idoso não tenha condições de fazer essas atividades, né, seja para se alimentar, seja para tomar banho, essa pessoa está ali à disposição para ajudá-lo, né? A gente vai ver também que em muitas situações a própria família não sabe nem em que momento, até qual ponto esse cuidador deve ir. Acha que ele deve fazer absolutamente tudo para o idoso, e também não é assim. A gente deve estimular a autonomia, que é a capacidade de tomar decisões desse idoso, e estimular também a independência, que é a capacidade dele fazer por si só. Então, a autonomia e dependência são duas situações que a gente deve levar em consideração e que esse cuidador deve fazer de tudo para manter essas duas situações presentes, a autonomia e a independência dessa pessoa. E eu imagino que devam existir vários fatores em volta desse tema, né? Desses dois temas, autonomia e independência. Por que é tão importante manter esses dois fatores? Primeiro, para manter o senso de valor que o idoso tem. A pessoa, vamos nos colocar no lugar, né? Se alguém fizer tudo por nós, talvez no primeiro momento a gente pode achar até interessante, legal, né? A gente tirar essa preocupação, mas com o passar do tempo, se a pessoa fizer tudo por nós, a gente se sente desvalorizado, a gente se sente inútil, a gente se sente realmente deixado para escanteio. Seja as nossas opiniões, elas não são bem aceitas, não são ouvidas. Então, quando a gente oferece para o idoso a possibilidade dele manter a sua autonomia e sua independência, ele vai se sentir mais valorizado, né? Uma pessoa que viveu tantos anos, que contribuiu para a sociedade, que contribuiu para a sua família, que foi o alicerce da família. Eu também costumo falar, aquele idoso, aquele avô, ele já foi um pai, ele já foi o pai da família, ele já foi o senhor de tudo ali, ele já organizou, ele já pensou por todos, e agora ele vai ser colocado no canto. Não, o papel do idoso sempre deve permanecer na família como o centro importante que ele foi, que ele já contribuiu para aquela família, e nunca, nunca, nunca deixar que ele pense que ele realmente não vale mais nada. Isso chega a ser triste, né? Mas, enfim, vamos retomar aqui para quem está nos escutando. O que é o cuidar do idoso, então? Não é fazer tudo por ele. Isso, não é fazer tudo por ele. Ele deve ter sempre a contrapartida, né? Você oferece uma ajuda e o idoso complementa aquela ação, aquela atividade. Vamos citar um exemplo de um idoso que consegue andar sozinho, consegue andar pela casa, mas ele tem uma dificuldade muito grande no preparo das refeições.
A pessoa que está auxiliando, o cuidador de idoso, ele não vai simplesmente fazer preparar o alimento, simplesmente, mas é interessante que ele auxilie esse idoso, sempre interagindo, trazendo a participação do idoso naquele momento. Seja no momento da alimentação, por exemplo, se o idoso tem dificuldade no preparo da refeição, mas não necessariamente dificuldade para engolir o alimento. Então, o cuidador de idoso, ele não precisa dar o alimento na boca desse idoso. A gente vai estimular, isso vai ser bom tanto na parte da parte motora desse idoso, da parte cognitiva, com que ele se alimente sozinho. A dificuldade dele é no preparo da refeição, não por si só, na alimentação em si. Então, o cuidador, ele auxilia nesse preparo, sempre deixando o idoso participar dessa atividade, mas não precisa oferecer o alimento na boca, com que eu já vi essa situação diversas vezes em casa. O idoso tem condição. E é aquela história, o que a gente não usa enferruja, né? Então, se a gente não estimular o idoso a participar de certas atividades, ele vai atrofiar a musculatura, ele vai diminuir a chance de melhorar, de aprimorar aquela determinada atividade. Então, o cuidador nunca deve fazer tudo para o idoso, nem que seja, vai demorar muito mais se eu tiver que esperá-lo comer sozinho. É igual, novamente, vamos falar sobre crianças, né? Eu não gosto de comparar muito o idoso com criança, no sentido que a gente às vezes infantiliza isso, o que é bastante negativo, e a gente vai comentar isso logo mais. Mas esse comparativo é importante porque a gente consegue vislumbrar isso melhor. Você não vai deixar, não é recomendado, não é saudável que você sempre alimente a criança até para sempre. Ela precisa aprender a fazer aquilo sozinho. E o idoso exatamente, o idoso da mesma forma. A gente, vai demorar muito, se ele for comer, ele demora a comer. Calma, paciência também é um dos grandes atributos que o cuidador precisa ter. Bacana. E eu quero aproveitar esse assunto para te contar que o Senac Goiás oferece o curso de cuidador de idosos. Eu te conto mais, esse é um dos cursos mais procurados nos últimos anos, viu? Isso porque o crescimento da população idosa tem acelerado a busca por esse profissional. Nesse curso de 84 horas, você vai aprender a auxiliar a pessoa idosa, prestar cuidados de higiene oral e corporal, estimular a manutenção ou resgate da independência e da autonomia, providenciar adaptações no ambiente em que o idoso está inserido, cuidados de primeiros socorros e muito mais. E sabe o melhor? Esse curso também é oferecido pelo PSG, que é o Programa Senac de Gratuidade. Por isso, eu te convido a ficar de olho no nosso site, que é o go.senac.br, porque em breve novas vagas serão ofertadas. Doutora Sara, eu vi uma coisa muito interessante no seu Instagram e eu falei, vou perguntar para ela, né? Você falou lá sobre a diferença entre envelhecer e ficar velho. Tem uma diferença aí, não tem? Sim. Envelhecer, todos nós estamos envelhecendo, a todo momento, a cada segundo, nossas células estão envelhecendo. Ficar velho é ficar obsoleto, se sentir inútil, é ser inútil, né? Então essa diferença, né, só vai ser possível, primeiro, a partir do momento que a gente toma consciência disso, saber que, poxa, eu vou ter 70 anos um dia e espero que isso aconteça, porque só existe uma opção para a gente não envelhecer, que é morrer. Então, se ninguém quer partir tão cedo, a gente espera, sim, viver muitos anos. Então, se a gente toma consciência disso, se a gente faz algo para que, chegando aos 70, 80 anos, nós tenhamos saúde, qualidade de vida, com as limitações que possivelmente serão inevitáveis, né? Muitas delas são inevitáveis, mas que a gente chegue lá na melhor forma possível, né? A gente também, fazendo analogia a um objeto, né? Existe uma televisão velha, existe uma televisão antiga. A televisão antiga é aquela televisão que a gente sabe que tem uma idade cronológica alta, avançada e tudo, mas ela está bem conservada. E uma televisão velha, ela pode ser de última geração, mas se ela não estiver bem conservada, ela vai ser inútil. E é essa consciência que a gente precisa despertar também. E nós falamos muito aqui que a população brasileira está envelhecendo, né? Como que a população está lidando com esse envelhecimento hoje? Tem alguma diferença? Antes era de um jeito, hoje está diferente? Como que é a sua avaliação a respeito? Sim. Isso a gente vê, né, nas reportagens, é bem notório mesmo o despertar dessa importância que cada um está dando, né? A gente sabe que a gente consegue trabalhar hoje em plena atividade até os 70, 80 anos. Eu tenho médicos, inclusive cirurgiões, que operam
com 80 anos de idade e com muito primor, assim, com muita destreza como antes, né? Mas isso, claro que não são todos os casos, né? Mas as pessoas estão sabendo que nossa validade, né, de produtiva, nosso tempo de produção, ele aumentou muito e as pessoas querem viver muito tempo. E já começaram a perceber que se não cuidarem da sua alimentação, não praticarem atividade física, o corpo vai, logo aos 40 anos, já vai pedir arrego. Então, realmente existe essa diferença. Antigamente, os nossos avós não se preocupavam com isso, não se preocupavam com a sua saúde, nem com o seu bem-estar físico, nem com o bem-estar psicossocial, né? Hoje a gente fala muito disso nas redes sociais, tanto a questão física mesmo, de corpos muito bonitos, que acaba causando inveja para muita gente, mas quando a gente fala em atividade física, em musculação, por exemplo, é importante que a gente comece a fazer, eu falo muito isso, inclusive no meu Instagram também, a importância da gente fazer isso agora, porque a gente está fazendo a nossa poupança muscular para o futuro. Então, não é porque eu quero ter uma barriga sarada agora que eu vou começar a fazer atividade física por isso. Não, porque quando eu estiver com os meus 60, 70 anos, eu quero fazer um mercado sozinha. Eu quero ter músculo para carregar as minhas sacolas. E não adianta muito, claro que sempre há tempo, né? Se você é uma pessoa que está nos ouvindo agora, tem 60, 70 anos, comece desde já. Com certeza vai fazer muita diferença do que se você não estiver fazendo nada. Mas vai ser menos produtivo se você chegar aos 60 anos, nossa, eu não tenho músculo, como é que eu faço? É importante que a gente comece a fazer agora. Então, sim, essa consciência tem aumentado, tem despertado, as pessoas têm percebido a importância de envelhecer bem. Bacana, hein? E voltando aqui aos cuidados com os idosos, né? De modo geral, quais os principais cuidados que a gente tem que ter com a pessoa idosa, independente se eu for um cuidador profissional, se eu for um cuidador familiar? Bom, dos mais diversos possíveis, né? Quando a gente mencionou em manter a autonomia e a independência desse idoso, também acho que está bem interligado a gente manter a voz desse idoso ativa, né? Ouvir as opiniões dele. Claro que em muitas situações ele não tem um discernimento cognitivo, ele não está sabendo a real situação dele, não tem consciência das atividades, mas é importante que ele seja ouvido. Além desse cuidado que é mais subjetivo, né, a gente tem os cuidados mais objetivos, que são, né, bastante variados, seja o cuidado do bem-estar físico dessa pessoa, da sua saúde mesmo, a sua saúde orgânica. Ele precisa ter um acompanhamento médico regular, tanto a questão da higiene bucal, higiene pessoal, a questão da alimentação. Não é todo idoso que pode... Perdão, não é toda a alimentação que pode ser oferecida para o idoso. Ele precisa ter suplementação nutricional específica. A gente sabe que a questão da segurança com o idoso em casa também é bastante peculiar. Existe um termo que a gente usa na geriatria, que é a casa segura para o idoso, né? Portanto, tem certas modificações que precisam ser feitas no ambiente que são de extremo cuidado para aquela pessoa, para que ela não caia, para que ela não se machuque. A gente sabe que a maior causa de óbito de pessoas acima de 60 anos são os acidentes, são quedas, né, que vão desencadear fratura de fêmur e consequentemente, diversas outras consequências. Então, são cuidados básicos que a gente consegue implementar na nossa própria casa, no próprio ambiente onde ele estiver, seja na casa ou em algum ambiente, né, um lar de idosos. Existe um manual de cuidados com as pessoas idosas? Esse manual ele é do governo, ele é da Sociedade de Geriatria? De onde vem esse manual? Existem vários manuais, na verdade. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia tem um manual no seu site, é só buscar no Google. Tem outras instituições, tem um da USP também que é bastante completo, tem vários, né? Eu acho que é um grande passo. Se você tem um idoso em casa, ou se um idoso vai vir morar com você, se você de alguma forma vai precisar dar esse auxílio, você vai ficar com o idoso por um determinado período, é importante que você tenha um conhecimento geral do que você vai precisar ter de conhecimento, de habilidade que você vai precisar desenvolver. Então, sim, saber sobre essas demandas, as mais variadas demandas é importante, é um grande passo para você saber realmente, porque é um universo tão diferente, né? Não é você ter um amigo em casa dormindo na sua casa, é diferente de você ter um idoso que você vai precisar
ter uma atenção especial, você vai redobrar a atenção, como eu falei, né? Seja na parte da nutricional, da alimentação, o que você vai oferecer para ele, como que você vai falar com ele, porque as alterações, inclusive auditivas, as alterações cognitivas, será que ele vai compreender bem? Então você precisa ter essa noção, com certeza. Bacana, já é um bom primeiro passo, né? Sem dúvida. Manuais, né? E aí, tá curtindo o nosso episódio de hoje? Tá aprendendo muito? Eu tenho certeza que se você tem idoso em casa, você já aprendeu alguma coisa aqui hoje. Então, se você conhece alguém que tem ou alguém que quer trabalhar nessa área, envia esse episódio para ela, compartilha esse episódio com essa pessoa. Aproveita para seguir o nosso podcast, avaliar, e se você nos acompanha pelo YouTube, no canal do Senac Goiás, segue o nosso canal, se inscreve, ativa as notificações e deixa aí a sua opinião nos comentários, eu estou esperando. Doutora Saara, existe alguma ou algumas diferenças expressivas nos cuidados com o idoso homem e a idosa mulher, ou não? Diferenças expressivas eu acho que não, assim, né? Claro que as diferenças de gênero são presentes, a gente sabe que eu vou falar especificamente em alguns pontos, né? Como a higiene pessoal, por exemplo, né? A gente percebe que o cuidado com uma senhora idosa, às vezes ela tem muito mais pudor do que um senhor idoso. Então, existem algumas diferenças que você, que vai lidar com a pessoa assim, nessa fase da vida, precisa se atentar, mas diferenças expressivas, de modo geral, não, né? Seja no cuidado com a casa, como a gente falou, né? Se você precisa adaptar a casa para receber um idoso, você vai precisar tirar os tapetes, você vai precisar tomar cuidado com quinas e objetos que estejam, por exemplo, no caminho. Isso não vai diferenciar por gênero, mas em cuidados específicos, e antes de qualquer coisa, em pensar em gênero, pensar em cada a peculiaridade que cada pessoa tem, né? Às vezes uma pessoa gosta de uma determinada situação, outra pessoa não gosta de outra situação. Então, isso é mais importante a gente lidar com essas diferenças pessoais e individuais do que por gênero. Bacana. E nós estamos falando aqui de uma atividade e de uma profissão que cuida de outro ser humano. O cuidador, ele tem que estar atento ao seu próprio cuidado, porque eu imagino que não deve ser fácil, né? A gente, principalmente durante a pandemia, nós vimos aí, né, tantos problemas, até alguns vídeos engraçados que fizeram com os idosos que queriam sair de casa. O carro do idoso, que ia capturar os velhinhos na rua. Exatamente. Sim. Porque como você bem disse, são pessoas que têm, a maioria ainda tem certa autonomia, tem certa independência, tem consciência, né? Uma pessoa consciente, a maioria é consciente, não é inconsciente, então tem vontades, as vontades próprias, como todos os adultos têm. Sim. E deve ter um peso aí para quem cuida. Como que essa pessoa pode se cuidar? Olha, o peso é muito grande, a exaustão, tanto a exaustão física, mas talvez e principalmente a exaustão mental é o que mais pega essas pessoas. Como você mencionou, os idosos, a gente vai ter muitos idosos que convivem conosco que têm que não estão acostumados a ficar em casa por tanto tempo, né? Principalmente na pandemia, que foi uma privação de liberdade abrupta para todos nós e principalmente para eles. Eu tenho paciente que o grande passatempo da vida dele, do dia, era ir até a banca de jornais. E isso foi privado da noite para o dia. Enquanto nós, que temos, né, uma certa autonomia a mais, enfim, a gente trabalha, todo mundo ficou muito surpreso, né, todo mundo apreensivo do que ia acontecer, mas a gente sabia que, poxa, quando for liberado, possivelmente nós seríamos os primeiros a sair dessa situação. E os idosos foram privados de uma forma muito abrupta. Isso para os idosos que são conscientes, que são independentes, mas e aqueles que já tinham algum grau de declínio cognitivo, seja demência, alguma atividade, alguma doença psiquiátrica, por exemplo, foi muito mais difícil restringi-los em casa, e ainda mesmo com a abertura que a gente teve, né? As famílias que lidam com essas pessoas, elas têm que ter um preparo emocional, psicológico e também um preparo profissional para saber o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que é normal da doença, o que não é normal da doença. Então, você se preparar para cuidar desse tipo de pessoa é o que vai fazer a diferença entre um bom cuidador e um cuidador que está
estafado, que está cansado, que está sem paciência, que está intolerante, que só vai agravar muitas das vezes a situação que está ocorrendo com aquela pessoa. Então, cuidar de si é o primeiro ponto para você cuidar de alguém, né? Não adianta você estar deprimido e triste e nervoso e chateado, com muita raiva de alguma situação e tentar transparecer muita calma e fazer tudo com muita gentileza para uma pessoa. Inevitavelmente, em algum momento, isso vai explodir. Você não vai conseguir levar a cabo essa atividade que você vai desempenhar. Então, o bem-estar emocional é muito importante. O geriatra consegue te ajudar muito nisso, né? Te ajudar nessas demandas, mas também é um preparo muito pessoal, é muito complexo, não é fácil como parece. Isso é importante se falar, né? Porque toda profissão e toda atividade tem os seus prós e contras, e essa falta de cuidado pessoal pode inclusive levar a crimes, a casos extremos, como a gente vê nos noticiários. Sim, agressões, né? Tem cuidadores que não toleram certos comportamentos do idoso que ele está cuidando, e em algum momento de raiva, de frustração, ele acaba agredindo, seja no empurrão, e esse simples empurrão pode ter consequências muito severas. O idoso pode cair, pode fraturar o fêmur, pode bater a cabeça, né, por conta do desequilíbrio que muitas das vezes acontece, inevitavelmente, com o nosso envelhecimento. Então, assim, uma coisa, tudo pode ser um estopim, né? E você, muitas das vezes, pode desistir dessa profissão, desistir desse cuidado, realmente porque você não se preparou para isso. Então, é importante falar, você que não acha que tudo é as mil maravilhas, que tudo é muito perfeito, fácil, não vai ser. Não vai ser fácil. Assim como toda profissão não vai ter seus altos e baixos, e você precisa estar sempre no eixo para conseguir voltar quando alguma coisa te desestabilizar. Bacana, é bom a gente falar sobre isso. Uma pausa rápida aqui no nosso bate-papo para eu te falar sobre o curso técnico em enfermagem do Senac Goiás. Referência na área, a formação é oferecida nas unidades de Goiânia, Caldas Novas, Catalão, Itumbiara, Jataí, Lusiânia, Quirinópolis e Rio Verde também. Esse curso é ideal para quem deseja atuar em serviços de saúde com uma formação rápida, de qualidade e, o melhor, com alta empregabilidade. O Senac oferta aulas teóricas e práticas de anatomia humana, farmacologia, ética e bioética, entre outras disciplinas. Isso tudo com suporte de laboratórios modernos em ambiente virtual de interação 3D e simulação realística. Quer saber mais sobre o curso técnico em enfermagem? Acesse o site go.senac.br. Doutora Sara, agora vamos trazer aspectos mais práticos aqui da atividade, né, do cuidador de idoso, da profissão. Imagino eu que se eu tenho um idoso em casa, vou cuidar, vou passar um tempo com o idoso, ou algum idoso da minha família vai morar comigo, é bom que eu me prepare, né, que eu procure o geriatra, que eu estude, que eu leia o manual, e talvez até faça uma formação em si, né? Mas existem os profissionais, aquelas pessoas que se formam para cuidar de um idoso. E aí eu te pergunto, quem que pode ser um cuidador de idosos? Olha, toda pessoa que tem vontade, ela já é um grande passo, já é um grande pré-requisito. Um grande pré-requisito. Mas para você trabalhar na área, para você realmente se oferecer como cuidador, primeiro, você precisa ter acima de 18 anos, você precisa ter pelo menos o ensino fundamental, o ensino médio concluído, né? Precisa ter uma formação de capacitação como essa que o Senac oferece. Então, você precisa ter um conhecimento teórico e prático daquela situação, né? Simplesmente boa vontade, né, muito desejo, gostar de lidar, de conversar com o idoso, não vai ser o que vai te dar futuro nessa profissão. Como nós falamos, é um pré-requisito, é importante que você tenha esse olhar amoroso e cuidadoso para essas pessoas, mas é importante que você se capacite para isso. Precisa das habilidades técnicas, exatamente, né? E aí, falando em habilidades e características talvez mais pessoais e comportamentais, quais são essas características e habilidades que um cuidador precisa ter fora a paciência, que já citou pra gente? A paciência, a tolerância, o altruísmo, né? Você se colocar no lugar daquela pessoa. Às vezes você não é uma questão de ter dó ou ter pena dela, né? Mas você precisa entendê-la. Né, um idoso não consegue se vestir sozinho, tá? Com uma dificuldade. Você precisa se colocar no lugar, nossa, como seria se eu fosse assim? E a partir disso você vai
realmente ter mais gentileza, mais cuidado, seja na hora na forma de falar, na forma de agir. Então, eu acho que as habilidades, todas essas, tem gente que já nascem com elas, claro, tem outras a gente vai precisar desenvolver. Claro, a gentileza, a tolerância, a paciência, a gente consegue desenvolver também, né? Por isso que se a gente tratar de nós primeiro, né? Como falamos, a importância da saúde, do cuidador, tratando você primeiro, se conhecendo, tendo mais tolerância com você, você vai conseguir oferecer isso para os outros, né? Eu acho que a tolerância, o respeito, né? O respeito às diferenças. Você vai encontrar um idoso, você vai trabalhar na casa de um idoso que é bastante diferente de você, seja nas suas crenças, nas suas crenças políticas, religiosas, ele vai ser bastante diferente. E não é por isso que você vai deixar de cuidar dele, que você vai cuidar com desleixo. Então, respeitar, ter tolerância, eu acho que é um dos grandes pilares para a gente ter um bom profissional. E, claro, a partir disso, ter curiosidade, ter interesse em se preocupar com aquela pessoa. Se você está vendo que o idoso sempre comeu bem e tudo, mas naquela semana ele está comendo diferente, não tá tendo tanto apetite, você simplesmente vai deixar por isso mesmo. Você vai ficar alerta, você vai ficar mais atento a isso, você vai repassar, seja para o familiar, seja para o médico que estiver te auxiliando. Então, assim, a atenção aos pequenos detalhes também vai fazer a diferença. Porque o idoso, ele não... isso é bem clássico, né? Muitas pessoas acharem que o idoso precisa apresentar febre para estar com uma infecção, por exemplo. E não, a febre, o controle de temperatura termostático do nosso corpo, a gente vai perdendo ele. Então, o idoso pode estar com uma infecção generalizada, pode estar quase entrando em sepse, né, que é uma infecção generalizada, sem apresentar febre nenhuma. Às vezes ele vai estar confuso, nos últimos dias, ele vai perder o apetite, ele vai piorar o quadro de depressão, e ele, na verdade, tudo está sendo desencadeado por uma infecção muito importante. Se você não é atento, se você não sabe disso, você simplesmente vai, hoje ele está tristinho mesmo, né? Ele está confuso, que aconteceu uma situação específica e pronto. Agora, se você está atento a isso, você consegue salvar a vida desse idoso. Então, olha, mais um atributo, né? Que realmente está alerta, está atento, está interessado. Bacana. E você citou pra gente o trabalho na casa do idoso, né? Você vai pra casa de um idoso trabalhar com ele. Mas onde mais um cuidador de idosos pode trabalhar? Olha, onde o idoso estiver, né? Eu mencionei sobre ir na casa, eu faço as consultas domiciliares e realmente é nesse momento que eu vejo onde tudo acontece, né? Se realmente a coisa funciona, porque apenas no consultório o idoso a família, o idoso vai me contar uma determinada situação e eu vou acreditar. Mas quando eu estou lá presencialmente, eu vou ver a realidade social daquele idoso, as condições de higiene e tudo. Então, o cuidador ele pode sim estar nesse ambiente doméstico da casa, mas ele também pode estar no hospital quando o idoso estiver internado. Ele pode estar numa instituição de longa permanência, que é, né, o antigo asilo, né, não se fala mais esse termo, mas um lar de idosos. Ele pode estar onde o idoso estiver. Ele pode acompanhá-lo em viagens, caso ele viaje também, né, com a família ou sozinho, se ele tiver condição para isso. Então, o cuidador, ele não vai ser apenas um acompanhante, porque é um outro tipo de profissão, né? O acompanhante do idoso é aquele que simplesmente vai fazer companhia, estará lá com ele, do ladinho e tudo. Geralmente, idosos que têm mais independência, né? Que fazem tudo sozinhos, mas precisa apenas de um suporte emocional de alguém. Então, mas o cuidador, ele além de fazer companhia, ele vai estar lá para auxiliar no que ele precisar. E isso pode ser em absolutamente qualquer lugar, qualquer ambiente. Bacana. Para o familiar que está ouvindo a gente, que talvez cuida de um idoso e está pensando em contratar alguém, ou que tem uma pessoa que sabe que em breve vai precisar de alguns cuidados e pensa nessa contratação, o que esse familiar deve observar? Olha, são muitos critérios, né? Não basta apenas a intuição, eu acho que vou dar certo com aquela pessoa. Bater o sangue, né? Não basta só isso. É importante, a gente deve considerar também, mas não basta só isso. A capacidade técnica dele é muito importante, as recomendações, né? Se ele tem uma carta de recomendação de algum outro serviço que ele já tenha trabalhado. É importante que você pesquise isso. Ele pode falar que já trabalhou em N lugares. E você, nossa, que legal. Então, ele é bastante profissional, ele tem muita experiência.
mas será que nesses outros lugares que ele passou, ele foi dispensado? Por qual motivo ele foi dispensado? Aconteceu algo grave com algum paciente que ele já tenha atendido? Então é importante você conhecer o histórico dessa pessoa. Muitas das vezes a pessoa pode não ter histórico nenhum, está começando o primeiro emprego, está começando agora, né? Então você vai realmente ter que dar uma chance com base nas características que você observou dessa pessoa. Eu sempre falo para os meus pacientes, eu dou algumas orientações assim, de entrevistas, né, com os cuidadores. Você deve lançar diversas situações. Nossa, e se acontecer isso na minha casa? E se minha mãe cair, o que você vai fazer? Qual que é o primeiro passo? Você vai ligar para quem? Como você reagiria se ela batesse em você, caso um paciente que tenha uma demência, por exemplo? O que você faria? Claro, às vezes ele vai responder que ia atuar de uma forma muito, muito tranquila, muito calma e tudo, mas você tem que ter atenção aos pequenos detalhes. E claro, juntando todas as informações que ele for te passar, você consegue ver se ele tem um perfil para cuidar do seu parente, do seu pai ou não, né? Então, essas observações são importantes mesmo. E, como você disse anteriormente, tem os lares de idosos, né? Os antigos asilos. Quando a família deve optar ou é preferível optar por um lar de idosos? Olha, é muito divergente essa resposta, né? Não existe um momento adequado. Tem famílias que, como eu falei no início, apenas não tem tempo de ficar com aquele idoso. Tem consideração, gosta muito, tem paciência, mas não tem tempo. Todo mundo da casa trabalha. E acabam optando pelo lar de idosos como uma forma de beneficiar o idoso. Muita gente acha que isso aqui é um castigo, levar um idoso para um lar de idosos, né? Mas se você for olhar com carinho, com cuidado, for conhecer os diversos lares que a gente tem, principalmente aqui na cidade, você vai ver que tem lares muito, muito legais, muito atrativos, né? Que eles vão fazer atividades do dia inteiro, que eles vão ter segurança, que eles vão ter companhia, que eles vão, como eu falei, atividades vão das mais diversas, de culinária, atividade manual, atividade de artesanato. Isso é quase um presente para esse idoso que ficava sozinho em casa. Então, tudo tem que ser visto com muita parcimônia, né? Não é porque você está deixando... Eu vejo isso, meus familiares também que eu atendo, sentem muito pesar. Nossa, infelizmente vou ter que deixar minha mãe lá. Calma, não é infelizmente. Às vezes pode ser melhor para ela, né? Então, saber essa diferença, o momento é muito particular. E, claro, saber conversar, o geriatra pode te dar dicas também. Às vezes você acha que é o momento, mas às vezes não é ainda, né? Então, é preciso olhar com calma o cenário todo para a gente definir isso, determinar isso. Bacana. E já partindo aqui para o nosso final, a gente abordou isso um pouquinho antes, mas eu queria reforçar a importância da formação e do treinamento, né? Não só para quem quer atuar como profissional, mas quem tem um idoso em casa também, porque nessas formações as habilidades técnicas vão ser aprendidas e pode evitar muito problema, né? A gente pode evitar problema, a gente pode evitar vícios de cuidado, né? Recentemente eu fui visitar uma família que não tem um cuidador profissional, né? Os cuidadores são a própria família que auxiliam o idoso no cuidado com uma ferida específica, né? Um idoso acamado, tem muitas feridas pelo corpo e tudo, por ficar muito acamado, não conseguir nem se mover na cama. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma situação assim muito absurda. Eles estavam fazendo um cuidado da forma com que eles estavam achando que era o certo, usando uma pomada que há muito tempo um médico geral, o clínico geral tinha prescrito, e isso estava provocando piora daquela lesão. Então, assim, a boa vontade, a boa intenção, infelizmente fez com que eles tomassem essas atitudes, mas que foi prejudicial para esse idoso. Então, a formação profissional, seja nos cuidados das atividades de vida diária, que são alimentação, organização para dormir, a questão da higiene, né, higiene pessoal, esteja também nas atividades instrumentais de vida diária, que é para preparar o alimento, seja transferi-lo da cama para o sofá, da cama para a cadeira de rodas. Então, o auxílio nessas diversas atividades, se você tem parâmetros, se você sabe como que você deve fazer, a transferência, por exemplo, de um idoso, você vai tirar o idoso de uma cama e vai colocá-lo numa cadeira de rodas, caso ele, né, não consiga fazer sozinho. Existem formas de você fazer essa transferência que não vão machucá-lo, que não vão piorar uma determinada condição. E se você simplesmente fizer só no achismo, você vai piorar.
Então, essas formações, elas vão passar diversas informações, não é apenas informações subjetivas, mas informações muito práticas que vão, como você mencionou, evitar muitos problemas, né? Então, é importante demais, não apenas você fazer da sua vontade, pelo achismo. Existem técnicas adequadas, corretas, indicadas, estudos já levantados. Então, se existe tudo à disposição, você precisa lançar mão disso. Você deve sempre oferecer o melhor que você tem para o seu paciente. Bacana, que legal, né? Vamos para o nosso final aqui agora, então eu quero deixar um espaço para você, que é um espaço para inspirar aquelas pessoas que cuidam de idosos. Se você pudesse deixar uma dica de ouro, qual seria a sua dica de ouro? Nossa, podem estar nos ouvindo todas pessoas das mais diversas idades, né? Então, assim, a primeira coisa, eu gostaria que você pensasse em como você quer envelhecer, né? A gente está hoje aqui muito saudável, né? Nós duas aqui temos 30 e poucos anos, a gente não consegue nem vislumbrar como é que a gente vai estar no futuro, né? A gente precisa hoje pensar nesse futuro, a gente precisa se preparar para isso, seja nos capacitando também, ter alguma formação em conhecer como é que o nosso organismo vai se transformar até lá é muito importante. Ouvir podcasts com temas como esses são muito importantes. Para quem está nos ouvindo agora, que tem um idoso em casa, que às vezes está muito desestimulado, está desesperado, está triste. Nossa, eu não sei cuidar direito. Calma, isso é treinável, né? Isso é treinável. Não se desespere, busque ajuda, busque auxílio. Se você não é essa pessoa, se você não vai conseguir fazer esse tipo de serviço, de cuidado, contrate alguém, busque alguém. Se você gosta da população idosa, se você gosta de lidar com idoso, também é um campo muito grande, um campo muito vasto de trabalho, né? Um mercado de trabalho em plena ascensão. Muitos de nós, infelizmente ou felizmente, precisaremos de cuidadores no futuro. Então, invistam nisso. Investir em nós mesmos, investir na população idosa é um grande desafio, mas assim, realmente é muito importante. Eu agradeço, tá, a participação, o convite de vocês. Fico muito feliz de falar sobre isso, gosto demais. E fico aqui à disposição para vocês. Eu tenho um curso de cuidador de idosos, é um curso online, diferente do presencial de vocês, né? Mas caso alguém tenha curiosidade em saber um pouquinho mais, está lá no meu Instagram, que é @doutora.saramelo, Sara com H, doutora.saramelo. Podem saber mais informações e sempre buscar sobre isso, é muito, muito legal. Obrigada, doutora Sara. Tenho certeza de que quem está nos ouvindo aprendeu muito hoje. Eu aprendi, já liguei a luzinha, tenho que começar a prestar atenção em algumas coisas que não prestava atenção antes. E eu tenho certeza de que também quem quer trabalhar nessa área, quem tem um idoso em casa, aprendeu muito aqui com a gente hoje, né? Teve ideias, insights, também ligou a luzinha para coisas que talvez não esteja prestando tanta atenção. E é para isso que a gente está aqui, né? Então, muito, muito obrigada pela sua disponibilidade, compartilhar aqui o seu conhecimento com a gente. E aí, curtiu o nosso episódio de hoje? Eu tenho certeza de que você aprendeu muito, lembrou daquela pessoa que também vai aprender muito com todo o conhecimento adquirido aqui hoje. Então, compartilhe esse episódio com essa pessoa. Se você nos acompanha pelas plataformas de streaming, segue o nosso podcast, avalia. A sua avaliação ela é muito importante para nós. E se você nos acompanha pelo YouTube, já sabe, né? Segue, se inscreve para não perder nenhum episódio novo e deixa a sua opinião aí nos comentários. Qual foi a parte do nosso bate-papo que você mais gostou? Comenta aí pra gente, tá? Corta aqui pra mim rapidinho para eu te perguntar. Tá curtindo o Mercadológico? Já seguiu o nosso podcast nas plataformas de streaming e fez a sua inscrição no YouTube do Senac Goiás? Corre lá porque a gente tá só começando, viu? E eu te garanto que o que vem por aí nos próximos episódios tá simplesmente imperdível. Mas ó, eu tô passando aqui rapidinho para te dar um recado. A partir de agora o nosso podcast será quinzenal. A cada 15 dias a gente se encontra para aquele bate-papo que você já conhece, sempre com assuntos relacionados ao universo do trabalho e as tendências nas áreas da gestão, tecnologia, gastronomia, moda, saúde e beleza. E não fica aí pensando que você vai ficar uma semana longe de mim não, viu? Porque na semana que não tiver Mercadológico, eu te espero no Falando Nisso, o podcast em áudio e vídeo do Sesc Goiás sobre qualidade de vida e bem-estar, que já tem mais de 60 episódios disponíveis para você. Então, terminando aqui já sabe, né? Corre lá no perfil do Falando Nisso e segue o nosso programa. Se você preferir, também pode acompanhar pelo canal do Sesc Goiás no YouTube. Viu só?
com o Sesc e o Senac Goiás, você tem companhia toda semana para aprender coisas novas e aplicar na sua vida profissional e pessoal. O recado tá dado. A gente se vê na semana que vem, no Falando Nisso, e daqui 15 dias no Mercadológico. Agora, bora conferir a frase que eu preparei para encerrar o episódio de hoje. Eu finalizo o nosso episódio de hoje com a frase de Beatriz Mello. Ela diz o seguinte: envelhecer é o destino de todos. Então, não há nada melhor do que tornar essa experiência a mais bonita possível. Até o próximo episódio, a gente se vê. Mercadológico. Mercadológico. Mercadológico.